O senhor Walter Zuccolotto, quando ele me convidou para vir esse evento, eu considerei isso um prêmio. Um prêmio porque, estou vendo que a faixa etária é de gente, tem muito pós-graduando, muito docente novo, muitas pessoas estão ingressando na pesquisa, e eu fiquei pensando um pouco no que eu ia falar hoje. Bom, o que eu vou falar, e eu vim refletindo isso, por isso que eu não trouxe nem PowerPoint, porque esse processo criativo de você colocar no papel ou através de palavras é uma das coisas mais difíceis e mais mutáveis. E você enfrenta permanentemente o desafio de criticar-se a si próprio. E não há mais ninguém que conheça melhor as suas falhas e as suas deficiências do que você mesmo. Então, ao longo desse caminho, eu fiz muito do que eu faço quando eu vou escrever um artigo. Eu fui dizendo quais eram as mensagens centrais que eu deveria colocar. E aí eu vou desenvolver em cima de uma plataforma, como se fosse isso é uma plataforma de cada seção do manuscrito, assim como existe uma plataforma em cada área de um artigo científico. E também da elaboração de um projeto, né, de pesquisa. Eu escolhi cidades como exemplo, mas eu vou sair das cidades porque é o que eu tenho mexido mais. Por formação profissional, eu ainda exerço atividade médica, eu ainda faço diagnóstico em patologia, eu vejo doenças respiratórias e cardíacas de pacientes vivos e faço autópsia das pessoas que morrem, seja no nosso hospital, morte morrida, não morte matada, do nosso hospital de escola. E, ao mesmo tempo, existe na USP um serviço de verificação de óbitos que a gente tem que convencer, com razão, os órgãos centrais que vale a pena manter um serviço de uma prestação de serviço médico, geralmente para a prefeitura, para os órgãos de saúde. De fala, né, ele tem um melhorador de fala, uma espécie de Photoshop desenvolvido em São Carlos, para que você fale bobagem, ele puxa de um pendrive, substitui o trecho e melhora a fala. Nós estamos testando isso, mas no Brasil ainda não tem capacidade de processamento para isso. E durante um período, então, por que eu escolhi o tema cidades? E por que eu falei do serviço de verificação de óbitos? Porque quando você vai fazer pesquisa, e vamos considerar que nós estamos no Brasil, você tem que achar um nicho de competitividade que te faça o que eu posso fazer melhor que os outros. Como o serviço de verificação de óbitos, ele começou, quando eu comecei a trabalhar nele, nos anos 80, ele fazia em torno de 1.500 autópsias por ano. Hoje ele está fazendo 16 mil. 16 mil autópsias por ano de pessoas que morrem sem ter atestado de óbito e alguém precisa assinar atestado de óbito. E vem para cá. Nós não precisamos disso para treinar médico, mas a gente tem um nicho de oportunidade que era certas doenças que se tornaram prevalentes com o envelhecimento, ou com o progredir da vida, né, e as novas mudanças do ambiente que a gente vive, como obesidade, como doenças mentais, esquizofrenia, depressão, ansiedade, Alzheimer, aterosclerose, complicações do diabetes. Você não faz biópsia para resolver isso. Então, o alvo terapêutico de um tumor de mama, eu consigo tirar o fragmento e eu posso estudar a biologia daquela célula e desenvolver formas para testar, tentar bloquear aquilo. E para saber se você está esquecido, qual que é a biologia da esquizofrenia? Porque você não tem acesso, é muito difícil, mas depois de morto, dá. Então, é como se as famílias doassem não órgãos para transplante, mas conhecimento.
E aí você monta, então, um lugar onde você põe um grande laboratório para estudar essas doenças numa vantagem competitiva entre as demais. Então, a primeira coisa para produzir boa ciência é você saber o que você pode fazer de diferente. Uma outra característica que eu, quando eu fiz um levantamento na Faculdade de Medicina, foi o que caracteriza o indivíduo que está nos top 10 no mundo. A USP tem alguns. E na Faculdade de Medicina tem alguns. Além de eles terem escolhido um nicho de competitividade, eles tinham a característica de agregar gente boa, de interagir. Porque a ciência é vítima do seu próprio sucesso. O desenvolvimento tecnológico está fazendo com que você não consiga acompanhar tudo, e você, então, é ensinado, vou focar, né? Só que hoje as doenças e a pesquisa, cada vez mais, ela é interdisciplinar. Como o Leonardo da Vinci não dá para ser clonado, né? Nem ele poderia, porque hoje ele vai precisar de um computador para poder interpretar o mundo, ele precisaria, nem sempre o líder do grupo de pesquisa mais produtivo e mais eficiente é o mais capaz ou o mais inteligente. É o que melhor consegue agregar pessoas, e nem sempre competência e qualidade convivem com boa convivência. Pelo contrário. Existe um nível na energia, a energia que eu sempre digo que existe na USP, muita energia ególica, que vem do ego, que repele as pessoas. Nós estamos captando, transformando em ego elétrica, e com isso a gente está iluminando, né? Mandamos docentes da medicina para Brumadinho recentemente, um só iluminou tudo aquilo que tinha sido destruído de forma inesgotável, renovável e também insuportável. Então, o indivíduo... E isso é uma história que se repete. O Centro de Física lá de Estocolmo, quando teve Niels Bohr... Então, você acha que era fácil? Tinha um carinha lá que conseguia dobrar. E tinha que ter criatividade. Exercer o dom de inquirir, de fazer a pergunta certa. Então ele tinha que fazer, ou seja, na realidade não era tão espontâneo, ele tinha que fazer a pergunta certa, dadas as condições que ele dispunha de ineditismo, e saber se agregar com outras pessoas para fazer isso funcionar, ou seja, uma certa dose de capacidade de neutralizar a energia ególica ou as características que existem nos pesquisadores. Bom, feita essa introdução, eu vou dizer por que a pesquisa e a criação de conhecimento faz parte da nossa mente e do ser humano. Ao longo da evolução, os hominíneos apostaram num cabeção cheio de neurônio. Esta foi a nossa aposta. Como o cérebro, pelo menos para a maior parte das pessoas, ele consome muita energia, né? E o desenvolvimento dele é extremamente laborioso e energeticamente grande, você tem que abdicar de outras propriedades, como, por exemplo, musculatura, garras, velocidade. A gente não é páreo para bicho nenhum. E como o neurônio foi feito para ser treinado, também demora tempo para você adquirir habilidades. Como a gente não conseguia correr atrás como o nosso processo de eficiência de caça era muito fraco, você tem que passar um período, andar longas distâncias para achar a comida. As primeiras comunidades de hominíneos eram caçadores e coletores. O resultado disso é que você tem que estreitar a bacia. Você tem que modificar o pé, que não é mais para segurar, mas para andar. Você tem que ficar ereto para poder liberar a mão, aproximando os polegares, porque existe uma conversa entre Você já viu, estou na frente de um neurocirurgião, o professor Carlotti,
Quantas pessoas, você vê que as sequelas de AVC hoje diminuíram muito, devido tem uma morte neuronal, mas aí com estímulo você faz um gato, uma gambiarra, por plasticidade neuronal, você puxa um gato e começa a puxar a informação para outro lugar. Isso acontece também para habilidades finas e para aprendizado. Música, por exemplo, você desenvolve isso. Então, essa conversa, o cérebro manda, os receptores periféricos informam e você vai ajustando o sistema a partir de conexões que são fortalecidas. Está aí o dilema obstétrico. Como fazer passar uma cabeça grande num canal pélvico cada vez menor? Interessante, né, que, por exemplo, para um primata, a diferença sobra uns 20% de espaço para a cabeça. Se pegar o perímetro do canal de parto e o perímetro cefálico, sempre dá espaço. Então, um primata, em geral, o parto demora de 20 a 40 minutos, a cabeça não precisa virar, ela nasce virada para a mãe, ela segura com o pé a árvore, o galho que ela está, ela puxa o bebê, já põe no colo, e ela pode ter uma assistência praticamente indolor, e ela pode ter uma assistência afetiva, mas não prática. Ela consegue dar luz sozinha. Nós não. Falta 3% de perímetro. Então, nosso osso não pode fechar. Então, você tem que rodar a cabeça no sentido horizontal, depois virar com a face voltada para as costas da mãe. E ela não consegue puxar porque a coluna não permite. Então, nós temos um evento social. Nascimento, portanto, a profissão mais antiga do mundo, senhores que vivem na balbúrdia. Agradeço que estejam todos vestidos, né? Que a profissão... Desculpa. A profissão mais antiga do mundo é parteira. Não aquela que a malícia universitária tenta induzir, uma doutrinação impiedosa. Então, mas então é o seguinte, o cérebro também é limitado, não dá, para você ensinar aquele cérebro, para ele crescer com o número de neurônios suficiente, você tem, o nosso sistema nervoso é o que mais cresce pós-nascimento, também com algumas exceções. Isso implica uma maternagem grande. E aí uma especialização de funções. E aí você tem nós somos feitos para colaborar um com o outro. Portanto, o temático foi inventado antes da FAPESP. Você tem que trabalhar em associação. Bom, esse repertório de neurônios, ele vai desenvolver criatividade a depender das necessidades que tem. Por exemplo, por que os nossos índios têm de 60 a 80 mil anos de estabilidade tecnológica? Porque não precisava. A comida passava na frente deles voando, andando, nadando ou coletava de árvores. Então, aqueles instrumentos, a mesma flecha, a mesma tecnologia era suficiente e as construções também não precisavam ser sofisticadas porque você tinha que mudar. Isso tem uma série de implicações, porque você só conseguia ficar doente, por exemplo, nessas habitações, como nessas comunidades, com doenças que durassem muito tempo para infectar. Porque se você pegasse um vírus, por exemplo, ou morriam os vulneráveis, mas todos os sobreviventes já eram imunes. E como você não encontrava novos, as doenças eram limitadas pela própria redução das cidades, das comunidades. E era fácil a gestão, né? Porque mais ou menos como vírus ou bactéria faz. No Mesolítico, né, possivelmente você tinha uma estrutura onde as proteínas... É como bactéria, as proteínas se encontram, não tem núcleo, tomam uma decisão e é muito rápido o sistema para adaptação. Mas se você tivesse no Eufrates, ou na margem do Nilo, ou em cima dos Andes,
ou dentro de uma caverna de vulcão no México. Ou era ali, ou era ali. Não tinha outro lugar. Então, para aquela comunidade sobreviver, aquele cabeção começou a ser estimulado com aqueles neurônios para desenvolver tecnologia. Por isso que as primeiras cidades nascem onde tinha poucos recursos naturais. E, então, a criatividade é fruto da dificuldade. E a pesquisa, então, ela é fruto... Por isso, quando se disse que tem que sair da zona de conforto, a pesquisa só existe porque aquelas pessoas saíram da zona de conforto. E a gente foi programado pela evolução para exercer esse dom. Por isso que a capacidade de criar conhecimento, ela atende uma necessidade básica para a sobrevivência da espécie. Não sei se passou por aqui o presidente da Technion, de Israel. Bom, a Technion hoje talvez seja a quarta... Israel acho que é o quarto produtor de patentes hoje do mundo, né, num ovinho assim. Por quê? A Technion, que era uma universidade conceitual, digamos assim, é de 1910, quando não havia ainda Estado de Israel, ela foi criada dentro de um território muçulmano para poder mostrar que havia a presença de Israel ali. Bom, a coisa ia indo, as universidades todas como cheias de departamento, né? Um jogando água fervente no outro para brigar, por disputar espaço. Aí, de repente, a Guerra dos 6 Dias, Israel perde a colaboração militar da França. Eles não tinham vizinhos amigáveis, você concorda? Então, ou eles produziam a tecnologia deles ali, as defesas antimísseis, o sistema de navegação, a capacidade de irrigação, de produzir comida para eles, ou o Estado desaparecia. Quer dizer, foi um exemplo, quer dizer, essa história de sobreviver em condições extremas, ela não é um fruto só da antiguidade, de 10 mil anos atrás, ela persistiu até recentemente. É interessante, né, que eles, então, o governo começou a investir em pesquisa, mas aplicada. Eu vou voltar a esse sistema de aplicado e básico, e quando eu for dizer mais para frente. Eu até perguntei como é que você fez para se livrar das territorialidades das unidades e dos departamentos. Ele falou, era mais fácil fazer paz com os palestinos do que resolver colaboração. Então, ele montou estruturas separadas, como o Inova, aqueles laboratórios, para poder a pessoa sair e, de repente, entrar no mundo da multidisciplinaridade. Ou seja, a ideia da interação, da incapacidade de você dominar todas as áreas necessárias para desenvolver um produto. Bom, na hora que você começa a desenvolver tecnologia, domesticar animais, produzir plantas e plantar e ter agricultura, você resolve uma parte da obtenção de alimento, mas você cria outra. As cidades começam a ficar fixas e aumentar de tamanho. Então, você tem que pôr um núcleo, ou então criar um ser multicelular, estruturas de comunicação, você vai crescendo como um ser vivo, e aí começa a aparecer um outro problema. Aquelas doenças de proximidade que não não existiam quando você tinha vida livre, aconteceu com os chavantes. Os chavantes eram, no Brasil, eles eram esses exímios caçadores, sempre viveram perto de rios, caçadores, coletores. Quando você reagrupa tudo, eles ficam em áreas fixos com populações muito maiores. Hoje eles têm um dos maiores índices de mortalidade infantil do mundo, por mudanças de hábito. Então, o que aconteceu é que as febres e as doenças infecciosas passaram a morar nas cidades. E, ao mesmo tempo, E outra coisa que ajudou a criatividade e a tecnologia foi que havia troca entre pessoas da mesma comunidade e de outras comunidades, seja por comércio ou seja por guerra. Como o Mediterrâneo era um mar amigável,
em comparação com o Atlântico, antes da Rota do Atlântico, ali que a coisa rolava, né? Comércio e aí você tinha os intercâmbios, tinha os pós-docs. Não havia uma ciência sem fronteiras. E, aliás, tem mais fronteiras hoje no Mediterrâneo do que tinha no passado, dependendo de se você está do lado africano ou do lado europeu. Perdão. Isso deu origem a muita coisa. O pessoal construiu templo e cidades sem saber cálculo. Veja, quem está na engenharia aqui, que tem cálculo 1, cálculo, e eu fiz o curso de cálculo da Poli, e era bom, porque o professor, que era bom mesmo, ele começava no canto superior esquerdo da lousa, ia descendo assim, e quando ele conseguia completar a lousa no final, à direita, aí ele estava satisfeito, né? E toda aquela formulação teórica que ajudou muito, mas você conseguiu fazer coisas. Se você for para ver o Palácio de Dario, na Babilônia, né? O Império Persa, as colunas são absolutamente perfeitas, né? Levantadas com gruas mecânicas. Então, havia engenhosidade pela força do espírito humano. E também começou a necessidade. Alguns dessas pessoas eram mais irrequietos que outros, eles não sossegavam o facho. E tinham a curiosidade intrínseca. E que tinham que, depois que você superava o dilema da primeira infância, onde você morria muito, né? Você morre muito durante os 5 primeiros anos de vida, e você começou a maturar aquele sistema, você começa a se preocupar para duas coisas, né? O que eu vou fazer de diferente? Qual é o meu papel? E por que eu estou aqui? Superar a angústia de viver. No início, como você não tinha muito formalismo, você imaginava que a angústia de viver seria superada, o mundo era explicado por deuses ou por religiões. O sol subia porque vinha um que puxava, quando você se comportava mal vinha uma praga, né? Se você pegar as pragas do Egito, é um compêndio de moléstias infecciosas urbanas, né? E veio até hoje, lepra teve isso, a peste gay, né? Uma punição, a AIDS como punição a costumes. Então você explicava o mundo a partir da transcendência. Aí vieram mais na Grécia, mais próximo, não, eu vou entender o mundo pela razão, pela lógica. E começa a filosofia e as ciências, digamos, humanas. E aí vem Descartes e fala, não, nós vamos vencer a angústia, entender nesse mundo que nós estamos, pela força do conhecimento. Tanto que na Enciclopédie Française escreviam filósofos e cientistas da época, com uma grande contribuição de médicos. Essa divisão é artificial que eu estou fazendo. Espírito, razão, lógica e conhecimento. Porque quando você tem uma pessoa doente, o indivíduo vai querer saber assim, da ciência. Ele chega para você, vai perguntar tudo pelo Dr. Google, vai pedir uma segunda opinião para o Dr. Yahoo. Depois ele vai querer dizer assim, não, eu fiz... Por que isso está acontecendo comigo ou com aquela pessoa que eu gosto? Ele vai procurar dar um sentido lógico para aquilo e na hora do aperto ele vai para a igreja. E também acho que muito da ciência hoje ficou tão hermética que é como se fosse santo. Quando aparece um querubim de avental branco, no domingo, escrito Harvard, esse lá em cima, né? Que, aliás, é muito frequente hoje. Nós estamos, inclusive, a pedido do professor Carlotti, desenvolvendo um novo currículo, o currículo LaTeX, que é um currículo que um postulante ao cargo público põe o que quiser, na hora que descobre ele tira e o currículo se adapta e não destrói.
Então, esse currículo é eco-friendly, né? Ele é bastante adaptado aos dias de hoje, né? Você vê o que a criatividade, né? A necessidade fez com que criasse um currículo flexível, né? E quando aparece esse santo, ele vai dizer que ele cristalizou uma proteína e fez um anticorpo que vai reconhecer um epitopo de uma proteína transmembrana tetramérica, que por sua vez impede a fosforilação, impedir a formação do MP cíclico, que por sua vez impede a expressão da proteína G, que vai interferir com a expressão do gene que fica naquele sítio tal do cromossomo tal, que é tão hermético quanto o Apocalipse de São João, para as pessoas que estão... Então, existe uma crença meio mística, até na sociedade, né? Por vezes com a mesma punição divina. Quando o Dr. Frankenstein resolve desafiar a morte, e coincide quando você estava com o filme do James Whale, de 31, ele era... quando estava começando a fazer cirurgia torácica a céu aberto. A entrar no que era proibido, né? E aí ele espanou o parafuso, desafiou Deus e foi punido por ele. Então, essa relação entre ciência e transcendência, ela permanece até hoje. Quer dizer, nós artificialmente separamos a ciência das demais áreas, mas o ser humano está lá. É o mesmo, com os 3 componentes. Mas eu disse que naquela comunidade de cabeçudos que tinham dificuldade, você tinha gente que, primeiro, tinha tempo livre, podia pensar e trocar experiências. Então, você começa aqueles que têm mais inquietude, que seriam, digamos, os cientistas por vocação, que nem sempre estão no laboratório, porque a vida não lhes permite, mas tem muita gente criativa e que procura entender, começam a questionar para resolver os seus problemas. Esse, digamos, é o valor essencial do cientista. Ele não sossega o facho. Ele quer entender o porquê das coisas. Ele é mordido pela curiosidade. Ele é o indivíduo que, sendo um cientista por vocação, ele vai ganhar a cena acumulada e no dia seguinte vai vir fazer a mesma coisa, talvez sem as mesmas preocupações econômicas. Essas pessoas sempre existiram. O saber, por uma posição pessoal. Mas também tem uma construção social da ciência. A ciência utilitária, que não foi no caso de Israel, ou que foi no caso de quando você tinha que produzir coisas para uma população sobreviver. Máquinas de guerra, por exemplo. Então, você pode... E esse diálogo ele não pode ser ignorado entre a sua vontade como cientista e a necessidade, uma construção social, mas ele depende de uma mediação por conflitos. Nem tudo que a ciência pode fazer deve ser feito. Então, a ciência hoje, e vocês como cientistas, vocês são vítimas de 3 fatores principais. Primeiro, o próprio progresso da ciência. É praticamente impossível você acompanhar o todo da ciência, então você tem que restringir o que você sabe para uma área onde você possa, pelo menos, entender o título dos artigos. Porque eu abro o céu de vez em quando, não sei o que aquilo quer dizer, e hoje você pode ver que as grandes revistas científicas contratam jornalistas que comentam os artigos apertando uma tecla SAP para que você possa entender aquilo que está sendo colocado. Esse é um dilema. O outro é o que a sociedade espera dos cientistas. Esse é um outro problema. E outro que é a ciência como valor de poder, seja econômico ou seja poder político. Ou seja,
vamos discutir propriedade intelectual e a produção de patentes e coisas desse tipo. Desculpa estar indo muito na medicina, mas é que eu, como eu disse, não dá para... Mas quando o Florey viu aquele fungo lá que... E aí você vai ver a importância de relatar os seus estudos. Quando ele tirou férias e tinha um sujeito lá que foi no pub e não trocou as placas e contaminou o fungo, e alguns fungos tinham matado bactérias que corriam no gel, ele relatou aquilo, mas o Florey estava lá em Oxford, era um micologista, era um cientista à vocação, tal. O Fleming. Mas e o Florey e Chang, que leram aquele artigo 10 anos depois e falaram, pô, está aqui uma coisa que tem um potencial comercial. Então você vê que a distinção entre a básica e aplicada acabou ali, e os três ganharam o prêmio Nobel e não ganharam um tostão com isso, e bastava. Os remédios tinham o nome de quem os inventou. Não havia patente. Como Watson e Crick, a corrida deles era para publicar antes, para ter a honra de mostrar a estrutura do DNA. Mas ninguém procurou patentear isso. Mas depois você tem construções sociais, né? Você fala assim, eu vou fazer o projeto Oppenheimer. Ele nasce de uma demanda externa à ciência. Porque a ciência conseguia descobrir a fissão do átomo e a energia que ela fazia. E naquele momento se criou a bomba atômica, na mesma época que você produziu em escala industrial a penicilina. A penicilina só saiu por causa da guerra, como remédio. Como você teve, por exemplo, a ideologização da ciência, que é uma coisa que está acontecendo. O Lysenko, que era o pai da genética russa, ele acabou com a agricultura russa, porque ele queria dizer que o Mendel era uma construção ocidental e ele modificou a genética clássica para uma genética socialista e quebrou a agricultura russa. Então, você veja que o risco de você ideologizar a ciência. Então, a primeira aplicação da ciência teve implicações políticas, teve implicações de poder, de guerra, de máquinas de guerra, mas também começou a se descobrir que você podia ganhar dinheiro com ciência. E a ciência, que sempre foi tratada como um common, em algumas áreas passou a ser tratada como commodity. O common é uma coisa que ar, terra, água é common. O solo de uma cidade devia ser um common, mas se você trata como commodity, você cria desigualdades nisso. O conhecimento, você não tem uma régua para medir. Você pega o que a Ellen Ostrom, que foi prêmio Nobel de Economia de 99, uma mulher que infelizmente faleceu 3 anos depois, Ellen com 2 L's, Ostrom, de Indiana, ela diz do problema de quantificar o common. Por exemplo, eu estou aqui falando bobagem, né? Alguma coisa eu sei, outras coisas, alguma coisa vocês vão gostar, outras coisas não. Vocês vão levar aquilo para vocês. Eu fiquei com o meu, vocês saíram com o meu. Como é que você precifica isso? Eu não troquei isso, eu não estou vendendo isso. O common é uma coisa compartilhada. A ciência, por definição, é generosa. Vocês vão encontrar que os seus melhores orientadores são aqueles que vão olhar um jovem brilhante e vão falar assim, escuta, se ele falar assim, o que esse cara bom pode fazer por mim, o que eu posso fazer por ele? Essa é a diferença geral. E os bons orientadores, são aqueles que compartilham e multiplicam o conhecimento das pessoas. E na ciência, mas só que o mercado viu que as produções relativas a esses commons de conhecimento podem gerar commodities. E, na minha opinião, a universidade tem que gerar o common.
E as empresas têm que gerar as commodities. O papel da nossa pesquisa pública é gerar commons. E pessoas capazes que, ao saber desses commons, possam desenvolver as suas commodities. E aí você tem um problema. O que é boa ciência? A que produz commons ou produz commodities? Talvez as duas, mas você tem que ter réguas diferentes para medir. E isso a gente não soube fazer ainda. Isso que a gente estava discutindo outro dia na CAPES, né? A CAPES está mais capacitada de medir o common, a produção científica, o impacto da revista, do que os mecanismos de medir as consequências econômicas, ou de emprego, ou de produção, é menos desenvolvida. E esse é um momento importante que a ciência está enfrentando. E está mudando, mas vai demorar uma geração para que isso ocorra, ou uma grande necessidade que force essa mudança cultural por iniciativa de sobrevivência. Então, produzir boa ciência nem sempre é o impacto da sua publicação. Ela é, talvez, a consequência daquilo que possa ser feito. Eu vou pegar um exemplo da USP. Os dois Nussensweigs, da medicina, a família Nussensweig deve ter tido uma genética, porque tem físico bom, tem tudo bom, né? Mas eles têm os Nussensweigs médicos, eles tiveram que viajar nos anos 80 para fora do Brasil, por motivos de turismo, né? Muito frequente à época. Foram para Nova York, para a Universidade de Nova York. Lá, eles trabalhavam com malária aqui e continuaram trabalhando lá. E queriam desenvolver, publicaram bem, trabalharam bem com cristalografia, com genética molecular. E o problema de fazer uma vacina para malária é que você não consegue ter um alvo comum para todas as espécies de Plasmodium. E durante quase 30 anos, trabalharam na Universidade de Nova York para desenvolver e conseguir achar a proteína que potencialmente abre a perspectiva de uma vacina única para malária. Vamos lembrar que o Prêmio Nobel de Medicina de 48 foi para o inventor do DDT, porque ele permitia acabar com as doenças por vetores e, ao mesmo tempo, acabar com a fome do mundo. E teve que tirar, porque as consequências do DDT eram piores do que os remédios. Mas em 49 foi a lobotomia frontal, o Egas Moniz. Então a Academia de Suécia teve os seus dias, seus períodos de... mostrando que nem sempre o impacto, na época, resiste ao tempo. O que os Nussensweigs fizeram? Deram a proteína, a propriedade intelectual daquela proteína isolada como um common. E eles esperam que isso vire continue como common, e não uma commodity. Porque nesse processo de mercantilização da ciência, e a ciência médica é muito frequente isso, houve uma mudança no mundo entre o tempo do Florey, do Shen e do Chang e hoje. No final dos anos 40, quando teve a primeira Assembleia Geral da ONU, você tinha 46 países, acho que e hoje tem em torno de quase 200. Era uma ideia de gestar o mundo baseado em nações. Só que entre 46 e 2016, a gestão das nações é feita por 70 a 80 empresas, que não têm nacionalidade. O compromisso delas é com elas e os seus acionistas. E você não tem mecanismo de gestão para regulá-las. Você não tem fóruns internacionais para regular. Quanto falta, professor? É que eu estava explicando para o Carlotti, na ausência da minha esposa, eu não sei quando eu tenho que ficar quieto. Ela não pôde vir, porque bastando olhar assim, eu já sei que não estou agradando, né? Bom,
Bom, aí, como é que se define as demandas sociais? Lembra, eu falei que tem uma questão essencial do cientista, a pessoa física, e as demandas sociais, do que é necessário para resolver o problema daquela sociedade. Como é que se resolve nesse cenário? Se a definição do que é a demanda não passa a ser necessariamente social, mas não estou dizendo que não possa ser, mas ela atende interesses de uma corporação. Por exemplo, a indústria do tabaco. Ela sabia que fazia mal, até produziu contra a ciência. É um dos exemplos típicos de que a gente tem que montar uma disciplina de epistemologia da ignorância. Deliberada. Né? No entanto, não fazia parte da lógica dela sair do mercado por causa disso. Então, como é que você resolve isso? Né? E na saúde, esse diálogo é constante. Não adianta a gente querer ter ideais puristas que não vai dar certo. Por exemplo, o conceito de pesquisa em saúde, você vai produzir ciência para quem necessita ou para quem mais contribui para a ciência do ponto de vista financeiro. Plano de saúde. Você vai fazer um sistema de saúde de um país para quem precisa ou para quem mais contribuiu. Esse dilema é frequente. Você vai desenvolver remédio para que tipo de doença? Viagra conta mais do que vacina para dengue? Hoje conta. Que é um outro problema que é importante para você definir o impacto. Que impacto você está querendo? Eu falei do impacto do common, falei da capacidade de produzir empregos, mas essa de produzir empregos ou riqueza tem que ser dividida também, escrutinada dentro de algumas regras, que são, por exemplo, eu acho que a epistemologia, sim, a produção disso, como é que é feita, a ética, que você vai fazer, e por limites. Por exemplo, hoje a ciência é capaz de definir sexo de bebê, ou editar o DNA para que uma criança não tenha determinada característica fenotípica ou genotípica. Pode. O laboratório consegue. Podemos fazer ou não? Qual é o limite disso? Né? E qual é o impacto disso? Hoje a gente consegue, por exemplo, humanizar tecidos animais, de porco, para fazer transplante, fazer xenotransplante, não tem doador bebê, né? Não tem criança que morre de acidente. O Brasil tem um grande programa de transplante porque tem o SUS e porque tem um monte de gente que morre no trânsito. Talvez seja o programa de reciclagem mais eficiente que o Brasil conseguiu montar, porque um motoqueiro jovem dá 2 rins, um fígado, um coração, 2 pulmões, 2 córneas, que é o mais trágico, quer dizer, dessa história. Mas para a criança não. Então você pode pôr um rim, um fígado, um coração, um pulmão de um porco, que cresce até os 150 quilos, e você edita e faz. Isso é justificável? Para algumas religiões, para outras não. E também tem um problema que também estamos trabalhando agora com o professor Canuto, veja, que é o que fazer com o espírito do porco, porque quando o porco é morto, ele fica revoltado e incorpora. Por isso que você vê muito espírito de porco nas universidades, porque o porco fica vagando e encosta lá. Bom, então qual que seriam minhas últimas palavras para os senhores para dizer? Primeiro, o conceito do que é pesquisa de excelência, ela está variando porque é um diálogo entre a pesquisa da sua curiosidade própria, a pesquisa pelo prazer de conhecimento, do conhecimento, isso é parte da natureza humana, mas haverá sim momentos, e cada vez mais nesses dias de hoje, onde a utilização dessa pesquisa e a transformação disso poderá ser utilizada como um grande medidor de impacto. Em algumas universidades, essa é a régua central. No MIT,
é a régua central. Na Technion, é a régua central. Algumas áreas da Stanford, é a régua central. Segundo, essa pesquisa ela vai depender não só da informação, mas de princípios. Eu estou com dificuldade, eu tive uma queda de bike, estou sem ligamento no joelho. O ando de bike é legal, mas para subir dessa escada é meu problema. Eu recebo informações objetivas, científicas, dos meus receptores de dor, visão, cerebelo, para não, quando eu for descer a escada, não cair. Se eu cair, isso é processado e fala, salve o joelho. E se eu tiver um bebê no colo? Sabe, bebê, se você tiver princípio, é um julgamento de valores. Se o lobby do joelho for mais forte que o do bebê, você vai usar o bebê para salvar o joelho. Portanto, isso vai em carro tripulado, né? Inteligência artificial, carro tripulado. Você está andando, está à tua frente tem um velhinho, uma criança e um cachorro. Quem que o carro escolhe para atropelar? Já foi feito isso, a Nature tem uma pesquisa. Felizmente, a maior parte dos países você salva a criança. Em outros lugares vai dar o velhinho e tem lugar que dá o cachorro. Então, esse é o momento que você tem que dizer que mesmo a ciência mais dura, num mundo complexo como hoje, tem que se valer de princípios e valores. Ela tem que beber da área das humanidades. Fazendo isso e sendo, quer dizer, fazendo a pergunta certa, achando o nicho e definindo se você quer publicar, não é incompatível produzir o common e a commodity, mas estando satisfeito. E o que a gente tem que fazer é facilitar que as duas vertentes sejam premiadas e sejam igualmente valorizadas dentro dos centros de pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade.